Over the Garden Wall, ou O Segredo Além do Jardim, além de ser um dos melhores desenhos que existem, também é um dos mais curtos, tendo só 10 episódios, que aqui são chamados de capítulos. E apesar de curto, consegue ser espetacular, então venha comigo para explorar o desconhecido. Antes da série que conhecemos, foi feito um piloto chamado O Tomo do Desconhecido. Esse piloto segue os mesmos protagonistas da série, que são os irmãos Urt, Grega e a passarinha Beatriz. Aqui eles vão atrás de um estranho livro que contém tudo que já foi esquecido. Eventualmente eles encontram um carro de legumes e depois uma pessoa feita de legumes, chamada John Agricultor. Conversando com ele, descobrimos que ele quer ir para a cidade, e assim faz um acordo de levar ele para a cidade grande e depois ficar com o carro para seguir viagem. Quando chegam na cidade, eles deixam John, e depois a cidade é atacada por corvos e peru. No fim, o grito de Grega afugenta os animais, e ele estava gritando por causa de um ganso. O agricultor no fim tem a sua amada que ele tanto queria e os protagonistas seguem em busca do desconhecido. Apesar de não ter o mesmo objetivo principal da série, esse piloto carrega muitas das coisas que são a marca do Segredo Além do Jardim, como as roupas do protagonista, a Beatriz, os próprios protagonistas que têm a mesma personalidade, apesar do Urt estar menos chato aqui, e por fim a estranheza do ambiente em si e a melancolia do desconhecido. Lua de leite a brilhar pela névoa, tudo já se revelou. Os fardos passados, os sons primaveris, pra onde viemos e onde vai dar. Depois dessa música maravilhosa, o narrador conta que em algum lugar longínquo existe um desconhecido, que poucos já foram, onde histórias muito esquecidas são reveladas às pessoas que passam na mata. E assim conhecemos os irmãos Urt e Greg, que estão perdidos sem saber onde estão ou o que estão fazendo ali. Eles encontram um velho cortando madeira enquanto canta, mas se escondem dele, e depois encontram um pássaro que fala, o que já sabemos quem é, e por causa disso fazem barulho e assim o lenhador encontra eles e a passarinha vai embora. Os irmãos explicam que estão perdidos e o lenhador avisa sobre a fera. Ele deixa os irmãos ficarem em sua casa e explica que todos têm sua lenha para queimar, o seu fardo, e a forma que ele faz é a mais literal possível. Ele corta as árvores de Underwood e moe no moinho de sua casa para fazer óleo e coloca em seu lampião. Em uma das cenas temos os irmãos conversando e vemos como o Urt é melancólico e o Greg é só uma criança feliz e normal. Greg sai da casa para caçar o sapo que ele carrega desde o início do episódio e encontra uma fera que ataca ele. O lenhador e o Urt ouvem os rosnados e vão atrás para ver, e o Greg acaba não curtindo o lenhador, já que esses eram dos planos iniciais, o que é péssimo, já que ele era o único que poderia ajudar eles na situação que eles estavam. No fim, eles acabam derrotando essa fera, que era só um cachorro normal que estava amaldiçoado por causa de uma tartaruga, porém infelizmente eles destruíram o moinho do lenhador. Quando o lenhador acorda e vê tudo o que aconteceu, fica irritado e explica que esse cachorro não chega aos pés da verdadeira fera, e manda os irmãos irem embora, indicando o caminho para uma cidade. Meio irritado, ele avisa sobre a fera e fala que é fado de Urt, que ele tem que pagar pelos seus atos, e assim os irmãos vão para dentro da mata em busca da cidade ao norte. Esse capítulo começa com uma paleta diferente do último, que era meio cinza, esse sendo bem mais sépia. Enquanto os irmãos caminham, o Greg ouve uma voz e encontra a passarinha. Salvando ela, a Beatriz diz que deve um favor aos irmãos que estão perdidos, e oferece levar a Adelaide, a boa dama da floresta. Porém, o Urt, ele se recusa e prefere ir para Pottsfield, a cidade mais próxima de onde eles estão. Chegando na cidade, eles caçam alguma vida, e, bom, ela parece bem vazia. Quando finalmente encontram pessoas, por assim dizer, eles são recebidos por essa cena estranha. Com licença.
Beatrice fala que a cidade tem um ar estranho, e realmente, normal essa cidade não é. Quando eles decidem sair, os cidadãos agem de maneira agressiva, e o líder deles vai falar com os protagonistas. E assim, o Wirt explica que eles estavam tentando voltar para casa, falando que eles já vão embora. Porém, antes disso, eles são condenados a algumas horas de trabalho. Eles vão, colhem algumas coisas e no fim começam a cavar uns buracos, que eles supõem que são suas próprias covas, pois acharam esqueletos. No fim, eles só estavam colhendo a verdadeira colheita, que eram as pessoas mortas que voltam e se vestem com abóboras, para poder conviver com o resto das pessoas que aqui estão. Assim, eles podem ir embora. Mas antes disso, temos um breve diálogo entre o líder e o Wirt. O líder pergunta se eles não querem ficar na aldeia, e o Wirt recusa, obviamente, e o líder ele segue dizendo que um dia eles vão se juntar a eles. Bom, depois disso, eles seguem para a casa da Adelaide. O capítulo começa com o Greg cantando e a Beatriz pedindo para seguir o caminho quietos, falando que o Greg ele deveria ser mais igual ao Wirt, alguém sem opinião e que segue ordens cegamente. E bom, o Greg sendo o Greg, some fazendo com que a Beatriz e o Wirt tenham que ir atrás deles. Assim, acaba encontrando uma escola com um monte de animais e a professora fala para eles entrarem. Por birra, o Wirt segue e obedece ela. Começa a falar e cantar um monte sobre a vida dela, sobre o seu marido traidor. Enquanto isso, o Greg ele se entuma com os animais que não estudam lá. Eles então são atacados por um gorila e tocam um sino que tem lá perto, o que faz com que a professora ache que é a hora de comer. E assim, todos eles vão e comem juntos. Temos mais uma música que é pura poesia. Tem batatas e melado. Se quiser um pouco, pegue um bocado. De repente, o pai da professora chega e briga com sua filha que estava tocando e se divertindo com todos, e manda eles irem para a cama. Porém, toda essa marra era só uma fachada de um pai triste, sem dinheiro, e que no fim ele só pegou os instrumentos para poder vender e não ter que fechar a escola. Antes que ele acorde, os irmãos pegam os instrumentos e fazem um concerto de arrecadação. Assim, ajudam a escola com o problema financeiro. Porém, o concerto é atacado pelo gorila de mais cedo. E assim o Wirt ele tenta lutar com ele e acaba tropeçando e caindo por cima dele, já que seu cadastro estava desamarrado desde o início do episódio. Caindo sobre o gorila, ele descobre que no fim, só era o marido da professora que estava preso na fantasia. Assim todos eles ficam felizes e esse capítulo termina com batatas e melado. Logo no começo temos uma cena dos protagonistas e de um pato dentro de uma carroça. Porém o carroceiro está assustado, dizendo que a fera vem aí. Eventualmente ele derruba os protagonistas em frente a uma construção. E assim, eles entram e veem que as pessoas são normais. Eles sentam em uma mesa e uma senhora espanta Beatriz, dizendo que 100 pássaros dentro da taverna. Ela pergunta quem são os irmãos e eles se apresentam. Porém, novamente ela faz essa pergunta, quem são vocês? E sem saber a resposta, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela explica que cada um de lá tem um rótulo ou uma função. Tentando explicar que eles estão perdidos, ele é cortado por um assaltante e... que ceninha estranha. Cortando pra Beatriz, ela tá do lado de fora na tempestade, junto com um cavalo que fica tirando sarro dela mesmo não falando nada. O Wirt tenta pegar informações, e ele acaba se enrolando nas palavras. E assim eles acham que ele está atrás de uma moça, e eles dão dicas de como a impressionar. No fim, ele explica que querem encontrar o caminho para casa, e assim eles o nomeiam de Peregrino, o herói de sua própria história. Conversa vem, conversa vai. Eles cantam uma música que dá a entender que o lenhador é a fera. Os irmãos tentam ter mais informações, porém é inútil. No fim, eles escutam um grito, que é da Beatriz. Assim, eles sobem no cavalo e vão atrás dela. Vemos a Beatriz no chão e o lenhador em sua frente. O Wirt derruba o lampião e foge com a Beatriz e o Greg. No fim, descobrimos que ela só bateu na árvore. E eles conseguiram algumas informações com o Fred, o cavalo. Que no final das contas, bom, ele realmente fala. Logo no finalzinho a gente tem uma cena da fera e do lenhador. E descobrimos que a alma da filha do lenhador está presa no lampião. E assim esse capítulo termina. Esse capítulo começa com os protagonistas e o Fred supostamente enganando um rico estranho chamado Edcott, que nitidamente tem problemas, fingindo ser os netos desse homem para poder pegar um pouco de dinheiro, mais especificamente 2 centavos, para poder pagar a balsa para seguir viagem para a casa de Adelaide. Assim se segue, com eles vendo a mansão, que é enorme, e o rico explicando que se apaixonou por uma moça fantasma, que ele viu em um lugar que ele nem lembrava de ter construído. Porém, ele acha que tá ficando maluco. O Greg, que quer ver o fantasma, incentiva o rico para caçar esse amor fantasma dele.
Cortando para o Wirt e Beatrice, eles ficam presos em um armário. Porém, eles encontram uma passagem por trás do armário. Assim eles saem. Também descobrimos que a Beatrice, ela jogou uma pedra em um pássaro azul que amaldiçoou toda a família dela, transformando todos em pássaro. E bom, o segredo do Wirt é só que ele gosta de uma garota e que toca clarinete e recita poesia sozinho no quarto. No fim, eles encontram a mulher, que era outra rica que morava lá perto. O que aconteceu foi que as mansões ficaram tão grandes que acabaram se juntando. Porém, no fim eles ficam juntos, o Fred fica com o casal para trabalhar e o Greg com 2 moedas, que era exatamente o que eles precisavam para poder pagar a balsa. O capítulo começa em uma balsa cheia de sapos, onde os protagonistas estão felizes que finalmente chegarão na Adelaide e poderão ir para casa. Porém, a Beatrice ela parece triste e pensativa, mais do que o normal. Eventualmente, os policiais sapos vão atrás dos protagonistas que descobrimos que entraram escondidos na balsa. Rola uma cena de perseguição e no fim eles se fantasiam de parte da banda e o Greg de tambor. Assim, eles tocam e acabam esbarrando sem querer em um sapo que tocava fagote. A Beatriz e o Greg falam pro Wirt tocar e mesmo apreensivo, o Wirt vai e toca. Do nada, o sapo do Greg vai e começa a cantar maravilhosamente bem. Chegando no destino final, eles fazem uma pausa e o Greg vai e se junta aos sapos na lama. Temos algumas cenas do Wirt contando sobre as vivências dele com a Beatriz e do sapo do Greg conseguindo um contrato musical. Bom, temos também a Beatrice tentando convencer o Wirt a ficar e desistir de ir para casa. E o Wirt ele até que é convencido facilmente. Só para durante a noite vemos a Beatriz indo embora. O Wirt segue ela junto com o Greg e finalmente vemos a face da Adelaide, uma mulher nitidamente doente e que quer uma criança serva. Descobrimos que a Beatriz tinha um acordo com ela, que tinha tesoura para poder cortar a maldição da família dela. A Adelaide prende os irmãos, porém a Beatriz salva os irmãos. E apesar de tentar explicar, eles vão embora sem a Beatriz. E assim eles seguem caminho. Começamos aqui com a Beatriz na casa esperando a chuva passar e os irmãos caçando um lugar para ficar. Temos cenas também do Wirt sendo chato com o Greg e o lenhador no fim encontra eles. Ele tenta avisar sobre a fera, mas assustado o Wirt de novo chuta o lampião e ignora o aviso. E assim eles fogem. Para no fim, a fera chamar o lenhador para conversar. Enquanto isso, os irmãos se escondem em uma casa que encontram. E nisso, uma menina encontra eles e fala para eles se esconderem da tia dela, a tia feitiço. Ela chega e pergunta se tinha alguém ali. E a menina fala que não, porém ela diz que sente o cheiro. Usando uma sineta, a senhora manda ela falar a verdade. E assim ela aponta para a cesta que os irmãos se esconderam. No fim, ela vai para a cesta, porém só encontra um monte de tartarugas. E diz que o cheiro que ela estava sentindo era delas. Tartarugas essas que são as mesmas que fizeram aquele cachorro virar um monstro lá no início. Bom, a tia feitiça usa de novo a sineta para fazer com que a menina faça as coisas da casa. E aparentemente essa menina tem alguma coisa que faz com que ela tenha que trabalhar. Uma doença, que também faz ela tossir toda hora. Descobrimos também que a tia não é tia dela de verdade. E para que a menina tenha uma brecha para fugir, eles ajudam e limpam a casa juntos. A gente tem um climinha entre o Wirt e a menina, e eles limpam tudo. Quando o Greg ele sobe as escadas, a tia feitiça acaba encontrando eles. E assim, eles fogem junto com a menina para um quarto escuro. A senhora continua avisando e fala que a Lorna iria devorar eles. No fim, a menina que eles tanto tentaram ajudar era a verdadeira monstra. E o Greg brilhantemente usa a sineta que estava na barriga do sapo para parar ela. E o Wirt para poder expurgar o espírito do corpo da Lorna. Olha, eu realmente não sei porque que a velha não fez isso antes, mas no fim a velha fica triste porque a Lorna não vai mais precisar dela e a Lorna decide ficar com a tia feitiça ali. E assim os irmãos decidem seguir viagem. Mas antes disso, a tia feitiço avisa para eles tomarem cuidado com a irmã dela, a Adelaide. Mas eu acho que ela não vai ser um perigo mais. Bom, no fim temos a conversa da fera e do lenhador, que mesmo sendo colocado contra a parede, não quer trocar uma alma por outra, dizendo que deve haver outro jeito. E a fera retruca: não, só existe o meu jeito.
só existe a mata e a renúncia. Logo de início, vemos novamente a Beatriz sozinha procurando os irmãos. E eles estão navegando em um rio. Até que eles escutam o canto da fera. O Urt lhe faz umas poesias depressivas e eles chegam em terra. E assim, o Urt pede pro Greg parar de fazer palhaçada, culpando eles de tudo que vem acontecendo até agora, dizendo que se cansou, de que não é problema dele e que ele não tem que levar eles pra casa. E o Greg, sendo só uma criança, entende tudo errado, achando que ele deve ser o líder agora e levar eles pra casa. Eles dormem e o Greg tem um sonho, ou uma projeção astral, para uma terra de nuvens que mais parece um desenho animado daqueles antigos. Na Cidade das Nuvens, ele conhece os habitantes de lá. Ele canta com eles até que o vento do norte é libertado, uma nuvem cinza de tempestade soprando todos com seu vento frio. Já no mundo real, vemos a Beatriz, e ela ainda está procurando os irmãos, e que realmente uma enorme tempestade está vindo. O Greg luta com o vento do norte e prende ele. Por isso, a Rainha das Nuvens aparece e diz que vai realizar um desejo dele. Ele pede ajuda para voltar para casa, porém a rainha avisa que o Urt está perdido e que não poderá ir com ele para casa. E assim, o Greg ele faz um desejo que não sabemos qual é. Feito o desejo, o Greg acorda e tenta falar com o Urt, que ignora ele. O Greg pede desculpas por ter feito eles se perderem e segue a fera, que promete que vai mostrar o caminho para casa. Logo depois disso, o Urt ele levanta e procura desesperadamente seu irmão, porém cai com a cabeça no chão, se desnorteia e cai no lago. É salvo pela Beatriz, o peixe pescador, e assim esse capítulo se finaliza. Esse capítulo começa no quarto do Urt, onde ele está com sua roupa normal, mexendo com uma fita. Vimos ele fazendo a sua roupa que ele usa na série, com chapéu e capa. Depois corta pro Greg pegando doces e uma pedra. E o Urt olhando de longe uma tal de Sarah, que tá fantasiada de abelha. O Greg pega a fita e diz que vai entregar pelo Urt, e aparentemente o Greg tá fantasiado de elefante. O Greg fala com as amigas da Sarah, e assim o Urt descobre que um tal de Jason Vanderburker vai chamar a Sarah pra sair. E assim o Urt sai cabisbaixo. Porém, ele percebe que esqueceu a fita com as meninas. Voltando pra lá, eles tentam pegar a fita de novo, porém a Sarah já tinha saído. Os irmãos seguem a Sarah até a festa, e o Greg fala pra irem pegar a fita. Porém o Urt não quer entrar por não ter sido convidado, e o Greg só ignora e entra na festa. O Urt, sem ter o que fazer, segue ele. Ele encontra com a Sarah, que convida ele pra irem no cemitério, e o Jason aparece, chama a Sarah e eles vão pro cemitério. E o Urt segue, porém fica escondido. Tentando fazer silêncio atrás de uma lápide, ele fica com ciúmes vendo o Jason tentar se aproximar da Sarah e manda o Greg fazer greguice. O que faz eles verem os dois. Os policiais chegam e falam que estão todos presos. Porém, era só uma brincadeira. Só que as crianças ficam com medo e fogem. Os irmãos atravessam o muro, pulando para o outro lado. Porém, o Urt fica culpando o Greg e o pai dele, já que eles são filhos da mesma mãe, porém de pais diferentes. E enquanto eles brigam não, o Urt briga sozinho. Um trem aparece e eles quase são acertados, caindo para dentro de um lago. Quando o Urt acorda, ele tá no meio de um ninho de pássaros azuis e descobre que eles são a família da Beatriz e que alguém o deixou lá com um sapo. Por mais que a mãe da Beatriz insista por Urt ficar, já que a tempestade de neve está muito forte e que ele morreria e não poderia ajudar seu irmão, o Urt retruca, falando que mesmo vivo, ele nunca foi bom para ele. E assim, a mãe da Beatriz faz um pedido para dar um abraço nela por eles. E assim esse capítulo chega ao fim. Esse último capítulo começa com a Beatriz encontrando o Greg, que está falando com a fera, e ele nitidamente tá bem doente. A fera pediu um favo de ouro, e ele entrega um favo de mel. Porém, favo de mel dourado. A fera diz que ele completou os primeiros objetivos. Trouxe um carretel de fio de prata e um favo de ouro, que eram só teia e mel. Porém, como próximo objetivo, a fera pede o sol, e que guarde em uma xícara. E o Greg coloca a xícara em um tronco de árvore e espera o sol cair, já que ele acredita que o sol irá entrar na xícara se ele esperar. Ele fica lá, sentado no frio. Cortando pro Urt, que está com o sapo,
Ele esbarra com a Beatriz, que fala que viu o Greg e que ele estava com alguém, e mostra qual a direção. Agora, indo pro lenhador, ele está caçando a madeira de Elderwood e encontra uns galhos, porém começa a ouvir a fera cantarolando e encontra a fera com Greg, cheio de folhas e raízes das árvores. E ele se recusa a usar o Greg como lenha para o lampião e tenta ajudar o Greg, fazendo com que a fera se irrite, começando um combate corpo a corpo. O Urt encontra o Greg, que está tossindo folhas. Só que ele só tinha comido folhas mesmo. O Greg se desculpa de novo por... Acho que foi o que comeu algumas folhas. O Greg se desculpa de novo e o Urt finalmente pede desculpas pro seu irmão, que é cortado pelo Greg, que está se culpando por ter pego uma pedra sem pedir de um jardim. O Greg desmaia e o Urt tenta tirar ele do meio das árvores. A fera tenta persuadir o Urt, oferecendo um acordo, dizendo que pode colocar a alma dele, do Greg, no lampião, e que, enquanto a chama estiver acesa, o Greg viverá dentro do lampião. Quando o Urt ia aceitar, ele percebe que era burrice e que a fera estava obcecada por manter o lampião aceso. Parece até que a alma dele está no lampião. Está pronto para conhecer as trevas de verdade? O Urt ele ameaça soprar o lampião e a fera se assusta. Ele entrega o lampião pro lenhador e diz que esse é problema dele e que ele já tem os problemas dele para resolver. Ele pega o machado, liberta o Greg e chama Beatriz. Mas ela disse que tem que admitir para sua família que tudo o que aconteceu com eles é culpa dela. O Urt entrega a tesoura, que quebra a maldição para Beatriz, e temos um momento fofo e emocional. Seu erro da natureza maravilhoso. E temos o momento do lenhador finalmente apagando o lampião. Os irmãos se despedem da Beatriz e voltam para o seu mundo, e são levados para o hospital. Quando acordam, eles estão bem, tanto o Urt quanto o Greg. A Sarah entrega a fita pro Urt, falando que não tem como tocar as fitas, e o Urt convida ela para vir em sua casa. E assim, chegamos ao fim. Temos algumas cenas de conclusão de cada um dos personagens, como o lenhador finalmente encontrando sua filha, o peixe pescador, a Lornes e sua tia, os sapos, o casal de ricos, a professora e seu marido, e por fim, a Beatriz finalmente em sua forma humana, junto com sua família. E esse é o final da nossa jornada pelo desconhecido. Amáveis mentiras que são